Boa noite, meus irmãos. São nervosismo, irmãos. É um nervosismo. Bom dia. Deus abençoe a todos. Bom dia a você também que está conosco através da internet. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Hoje falaremos sobre o DNA da igreja. E o nosso texto base será ali em 1 João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Onde a palavra santa, poderosa e maravilhosa do nosso Deus nos diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Vamos orar, meus irmãos? Meu Deus, quão maravilhosa é a Tua palavra. E quão maravilhoso, meu Deus, tem sido também este culto, com tudo o que o Senhor já tem falado aos nossos corações, através dos hinos e das orações. E pedimos agora, meu Deus, que mais uma vez, de forma grandiosa, a Tua palavra fale aos nossos corações, pois nós estamos aqui, o Senhor tem a nos dizer. E é em nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. O DNA da igreja. DNA é encontrado no núcleo das células responsáveis por guardar toda a informação genética de cada indivíduo. Vou tentar traduzir aqui, deixar de um jeito um pouco mais simples, tá bom? Nós podemos dizer de um jeito muito simples mesmo, tá bom, meus irmãos? Que o DNA é como se fosse uma espécie de um HD pequeno, uma caixa bem pequenininha, que guarda todos os arquivos ou todas as informações suficientes para poder criar um outro eu ou um outro você, exatamente igual do jeito como você é. Isso é que é o DNA. Ele guarda essas informações capazes de reproduzir, de replicar exatamente, precisamente, uma pessoa como eu ou como você. Tá bom? O DNA, ele também pode identificar a origem de uma pessoa. Através do DNA, você consegue descobrir a filiação de alguém. Por exemplo, alguém que não sabe ao certo quem é o pai, quem é a mãe, pode fazer um teste de DNA e esse teste pode ajudar você a descobrir, então, a sua descendência, a sua origem. Então, nós podemos afirmar que o DNA, ele identifica aquela pessoa como sendo ela mesma, ou o DNA, ele também identifica a origem dessa pessoa. Algo assim que nós olhamos e já achamos fantástico, e que a gente percebe que só Deus para criar algo assim tão perfeito. A gente vê aí ao longo da história que várias vezes foram tentadas a se criar pessoas, se fazer clones, né? Mas o que deu mais certo foi a ovelha Dolly, que, se eu não me engano, nasceu com uma pata na testa. Não deu muito certo assim, para a gente ver. Deus, meus irmãos, deixou o seu DNA em toda a criação. O que isso significa? Deus, quando criou todas as coisas, Ele deixou a sua marca, a sua identificação. Ele vai mostrar que tudo aquilo que nós vemos hoje vem de Deus. A origem é o poder de Deus, é o poder da sua palavra. Eu gosto muito de assistir às palestras do Dr. Adalto Lourenço. Creio que muitos que estão aqui conhecem também, um cientista cristão, ou melhor, um cristão cientista, onde ele tem mostrado que as descobertas feitas pela ciência, elas apontam de uma forma gritante para a criação de toda a natureza e de todo mundo sendo realizada por Deus. E uma das coisas que ele chama a atenção é sobre essa assinatura. Ele chama de a assinatura de Deus na criação.
O Deus da palavra, o Deus ao qual nós cremos, o Deus ao qual nós pertencemos, é um Deus triuno, ou seja, é um único Deus, mas composto por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. No cristianismo, sabe muito bem disso, a palavra de Deus fala disso de forma muito clara. E sendo 3 em um, Deus deixou essa característica na natureza. Por exemplo, o tempo, nós medimos por passado, presente e futuro, 3 em 1. O espaço, altura, largura e profundidade, 3 em 1. O estado básico da matéria, pelo menos os mais conhecidos, estado sólido, líquido e gasoso, também 3 em 1. Átomo, os átomos, a menor partícula conhecida até pouco tempo atrás, é dividido em prótons, nêutrons e elétrons. Recentemente fizeram descobertas já que até mesmo essas pequenas unidades, os prótons, os nêutrons e os elétrons, também são divisíveis. E quando você divide, cada um deles tem 3 quarks. Ou seja, para se formar um átomo vai ter que se dividir e a divisão será de 3 em 1. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela fala do homem, que é composto por corpo, alma e espírito, também 3 em 1. E, obviamente, eu não poderia deixar música de fora nessa lista, né? Música não poderia faltar, que é feita por melodia, harmonia e ritmo, também 3 em 1. E muitos outros seriam, meus irmãos, os exemplos aqui, mas eu creio que esses já nos bastam para percebermos que, de fato, Deus deixou a sua assinatura na natureza. Só pode criar coisas 3 em 1 quem é 3 em 1. É simples assim. E a igreja, meus irmãos, ela também é criação de Deus. A igreja também foi criada pelo Senhor e Salvador Jesus. Se eu não estou enganado, foi no domingo passado, o pastor Carlos Júnior pregando aqui, ele mencionou o capítulo 25, o versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, que diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. A igreja é de Jesus, porque Jesus foi quem a criou. E Jesus deu a sua vida por ela. Mateus 16, 18, o Senhor Jesus diz a mesma coisa para Pedro. Ele diz: eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é ele mesmo, o Senhor Jesus, edificarei, e eu gosto da expressão de Jesus, a minha igreja. A igreja é dele, meus irmãos, nós somos dele. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é a igreja de Jesus, é de Jesus. A igreja é instituição divina. A igreja, ela foi criada por Deus. Só que muitas pessoas não conseguem acreditar nisso. Algumas delas com uma certa razão. Porque existem muitas instituições aí fora que não são igreja, mas se chamam de igreja. Existem instituições aí fora que são criações humanas, criações do homem, criações do mundo, pasmem, criações do inimigo, criações de Satanás, mas atribuíram para si o nome de igreja, trazendo algumas confusões. E eu já vi, inclusive, pessoas que frequentavam a igreja, que vinham, que iam aos cultos, ouviam da palavra, mas por N razões, e quaisquer que sejam elas, essas pessoas, elas perderam a fé de que hoje ainda exista a Igreja de Cristo. Existe até um determinado movimento, não vou falar o nome aqui, não tem necessidade, mas, como qualquer outra seita, ele recebeu uma revelação, e nessa revelação, Jesus apareceu para ele e disse: então, a minha igreja, ela se corrompeu completamente, ela se perdeu ao longo da história, e eu vou levantar agora você para ser o baluarte da minha nova igreja. Isso é um absurdo dos maiores possíveis. Porque a realidade, meus irmãos, é que ao longo de toda a história da humanidade, a igreja de Jesus manteve-se firme. A igreja de Jesus manteve-se vitoriosa. A igreja de Jesus, ela permaneceu de pé, porque de pé está o Senhor Jesus Cristo, o Criador dela. Agora,
quais são as características que vão identificar a igreja de Jesus? Porque se é criação de Deus, a igreja também tem o DNA de Deus. E como nós podemos ver esse DNA? Com pelo menos 3 características aqui. Tem mais, mas já que estamos falando de 3 em 1, vou deixar 3 aqui. A primeira das características, santidade. É a primeira característica que eu gostaria de trazer aos irmãos nesse dia. Versículo 3 que lemos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Purificação, pureza. Isso, meus irmãos, é DNA de Deus na igreja. É uma característica levada muito a sério pelo Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. DNA da igreja. Característica da igreja de Jesus, igreja verdadeira, é uma igreja que busca santificação, é uma igreja que busca a pureza, a mesma pureza que há no seu mestre, no seu Senhor, no seu Deus, no seu noivo. E é importante, meus irmãos, nós entendermos o que é santificação bíblica. Porque muitas pessoas acabam confundindo, infelizmente, santificação com boa conduta, por exemplo. E boa conduta é uma bênção. O crente que é santo, ele terá uma boa conduta. É bem verdade. Mas existem muitas pessoas que não são igreja, mas que têm uma conduta boa. Portanto, boa conduta não é DNA. Não é DNA de santidade. Pessoas confundem boa índole com santificação. Não. Você saber usar bem o português, você saber conversar bem, ou você não querer o mal de outras pessoas, isso com certeza é uma bênção, pode ter certeza. Mas isso significa muito mais uma questão de educação, de bons modos, do que de santificação propriamente dito. Ainda não é DNA da igreja. Santificação, meus irmãos, no que diz a palavra do Senhor, nada mais é do que uma atitude prática. Santificação é algo prático. Santificação é quando nós, pecadores, moldamos o nosso caráter ao caráter de Deus. Ser santo significa fazer as coisas que o santo Deus quer. Ser santo significa andar da forma como Jesus andou. O próprio livro de João, aqui no capítulo 2, versículo 6, ele diz isso. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Santificação, para o cristão, o DNA da igreja é a prática. A palavra santo, dentro das suas várias vertentes na Bíblia, ela significa separado, posto à parte. Por quê? Porque antes nós andávamos, como diz a palavra de Deus, nos nossos delitos, nas nossas ofensas, nos nossos pecados. Quem nos guiava era a nossa vontade humana, era a nossa vontade pecadora e carnal. Agora, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso Salvador maravilhoso, a palavra de Deus diz que um processo de santificação acontece instantaneamente em nossas vidas. Nós somos tirados do mundo e somos colocados no arraial do Senhor, e no arraial do Senhor os seus filhos se parecem com Jesus. Qual que é a diferença? As atitudes de Jesus são completamente diferentes das atitudes do mundo. Não é assim? Quando Jesus ele inicia o seu ministério, as pessoas ficaram maravilhadas, porque diziam: quem é esse que ensina com tanta doutrina e propriedade? Essa propriedade é porque as pessoas viam em Jesus o cumprir daquilo que ele pregava. Era diferente daquilo que elas viam nos fariseus, que pregavam, mas não viviam nada daquilo que pregavam. Isso não condiz. O Senhor Jesus disse isso. Vocês por fora são vasos bonitos, limpos, higiênicos, mas por dentro está sujo. Até aquela expressão forte que o Senhor Jesus usa, né? Chama eles de sepulcros caiados. Por fora está bonitinha a sepultura,
Você olha ali e dá vontade de morrer. Você fala, morrer? Não, ficar num lugar desse? Mas por dentro é lugar de morte. Por dentro é podridão. Por dentro não tem nada de bom ali. Aquele que é santo, meus irmãos, não se identifica com as coisas do mundo, não compartilha com as coisas do mundo, não abraça o mundo. Aquele que é santo, ele abraça a Deus, ele fica com as coisas de Deus, ele quer servir ao Senhor, ele anda de acordo com aquilo que a Bíblia pede para ele andar. E isso é santificação. E com isso as pessoas no mundo verão que nós somos diferentes. E qual vai ser o resultado disso? Perseguição. Qual vai ser o resultado disso? Aflição. Qual vai ser o resultado disso? Dificuldades. Porque Jesus, ele disse, o mundo me odiou. Portanto, se vocês são meus discípulos, se vocês vão andar em santidade, o mundo vai odiar vocês também. Louvado seja Deus, meus irmãos, quando nós somos odiados pelo mundo. Porque significa que somos amados pelo Pai. E principalmente que amamos o Pai. E amamos a ponto de viver em santidade. Mas a outra característica que a igreja apresenta como sendo o DNA de Deus, e essa característica é a fidelidade. É o versículo 1 que lemos. Vede quão grande amor nos que tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O fato, meus irmãos, de o mundo não nos conhecer, e essa palavra conhecimento, ela tem aqui o sentido de comunhão, de intimidade, de estar perto. Lembra? A palavra de Deus vai dizer em Gênesis que Adão conheceu Eva, conheceu sua mulher, e desse conhecimento, dessa intimidade, eles tiveram filhos e filhas. Esse conhecimento é intimidade, é estar ligados, é estar juntos. Portanto, já que o mundo não nos conhece, é porque nós não temos parte, não estamos junto com o mundo. E nós só não seremos conhecidos, identificados pelo mundo se nós formos fiéis a Deus. Fiéis à sua palavra. Fidelidade é DNA da igreja quando a igreja ela está comprometida com a palavra do Senhor. Meus irmãos, isso é tão importante que em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 18, após concluir uma das suas mensagens, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E eu me lembro que eu me perguntei muito a respeito desse versículo. O que é que o Senhor Jesus quer dizer com isso? É claro que vai ter fé na terra. É claro que vai ter. Porque todo mundo precisa crer em alguma coisa para viver. Todo mundo. Pasme, até o ateu. Porque o ateu, ele fala, eu não creio em Deus. Fala, puxa, então você tem que ter muita fé. Ele fala, não, eu acabei de dizer que eu não creio em Deus. Fala, por isso. Você consegue provar que Deus não existe? Ah, mas eu também não consigo provar que Deus existe. Tudo bem, mas você consegue provar que Deus não existe? Não, eu não consigo, então. Você vive crendo que Deus não existe. Você vai se deparar com Ele um dia e você vai perceber da pior maneira possível que Deus existe. Mas até o ateu, ele precisa da fé para viver. Porque é impossível você não dizer que é fé, você viver baseado naquilo que você não consegue provar. Isso é fé. E então, conforme eu fui estudando, eu percebi que quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz aquele versículo, em outras palavras ele está dizendo, quando porventura vier o Filho do Homem, haverá fidelidade na terra. E isso muda completamente, meus irmãos, o cenário. Porque o que Jesus espera de sua igreja é uma igreja fiel, mas uma igreja fiel a Ele. Uma igreja que está fundamentada na palavra do Senhor. Uma igreja que vai olhar para os princípios bíblicos, vai guardar isso no seu coração, vai abraçar esses princípios e não vai abandoná-los por nada nesse mundo. Por quê? Porque é uma igreja fiel. A igreja de Jesus, ela ouve a voz de Jesus e ela segue a esse mestre por fidelidade, por saber que somente ele é o caminho para a salvação.
A igreja de Jesus é uma igreja fiel. Não é à toa, meus irmãos, que um dos quadros que exemplificam o relacionamento entre Jesus e a sua igreja é do noivo e da noiva. Porque há o quê? Fidelidade nesse relacionamento. E é maravilhoso saber que o noivo está voltando. E a igreja o está aguardando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fidelidade. A noiva, portanto, quando vem outros querendo paquerá-la, ela diz: não, não, não. Eu aguardo o meu noivo, o meu futuro esposo. E ela permanece em Jesus. E, meus irmãos, pertencer a Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Porque o nosso Jesus cumpre tudo aquilo que ele promete. Ele disse, meus irmãos, que voltaria, que nos buscaria. Então, o que nós devemos fazer? Nos permanecer fiéis, firmados em suas promessas. E, por fim, outra característica que a igreja de Jesus apresenta como sendo o DNA para a identificação com esse Deus maravilhoso, além da santidade, além da fidelidade, a amabilidade. E você que está aí pertinho, em 1 João capítulo 4, 1 João 3, vá para 1 João capítulo 4, versículo 7, onde a Bíblia nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu nem preciso me estender muito, meus irmãos, sobre esse assunto. Faz pouco tempo que ouvimos mensagens aqui nesse mesmo púlpito, falando da importância de nós nos amarmos uns aos outros. E uma das características, ou uma das coisas que mostra essa importância, é porque o amor mútuo do povo de Deus é DNA de igreja. Uma igreja que não se ama mutuamente não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus se ama. A igreja de Jesus sente prazer em estar junto. A igreja de Jesus sente prazer em compartilhar bênçãos. Irmãos, o culto de oração nas quartas-feiras é tão maravilhoso, porque ele já começa com um rio, uma enxurrada de bênçãos aqui. Nós abrimos o nosso culto dizendo: alguém tem uma bênção para contar, e são várias mãos que se levantam. E o povo de Deus gosta de compartilhar as bênçãos, gosta de se alegrar com os que se alegram. O povo de Deus também gosta de orar junto, porque o povo de Deus também sofre, chora com os que choram. Isso é DNA de igreja, meus irmãos. É o amor mútuo, é trabalharmos isso. E um dado interessante dessa questão é que o amor mútuo prova que a igreja ama a Deus. Os irmãos perceberam que eu fiz questão de usar a palavra amabilidade? É porque amabilidade é uma característica de amor colocado em prática. Amabilidade é uma característica de ser aquele tipo de amor que não é parado, mas que ele é alimentado, ele cresce através de atitudes. O próprio João vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E como nós sabemos que Deus nos amou? Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O DNA de uma igreja de Deus é uma igreja amorosa, é uma igreja que se ama, é uma igreja que ama estar junto, é uma igreja que ama orar junto, é uma igreja que ama cultuar junto. Isso é DNA de igreja. E sendo DNA de igreja, meus irmãos, aqueles que estão procurando a igreja verdadeira de Jesus, chegarão aqui e ficarão aqui. E louvado seja o nome do Senhor, nós temos vivido essa realidade em nossa igreja. Pessoas, irmãos, têm chegado aqui, têm ouvido do Evangelho, têm sido impactadas pelo Evangelho, têm entregado suas vidas a Cristo e têm permanecido aqui. E quando nós conversamos com essas pessoas, a maioria esmagadora delas diz: pastor, nós somos tão bem recebidos aqui,
nós percebemos que há amor nesse lugar. E louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque Deus é amor. E se na igreja de Jesus há amor, o DNA de Deus está nessa igreja, significa que essa igreja é de Jesus e que nós devemos permanecer firmes assim, para que Cristo seja sempre glorificado e almas cheguem à presença desse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Pastor Carlos Júnior.